Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Essa é a única forma de começar esse vídeo, sério. Que série! Fala, seus lindões! Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre La Casa de Papel, parte 5, volume 1, que estreou nessa sexta-feira, dia 3. E, gente, o que foi essa temporada? Super intensa e óbvio que a gente vai falar de todos os detalhes nesse vídeo aqui, com spoilers. E ó, já vou avisar vocês, vai ter muito vídeo de La Casa de Papel aqui no canal, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Essa parte 5 é sequência dos eventos finais da parte 4 de La Casa de Papel, que tá completamente caótico, né? O Gandia causou muito, a Lisboa entrou ali no Banco da Espanha, a Sierra encontrou o esconderijo do professor e agora eles têm um embate maior ainda, que é o exército, que vai ali pra executar. Missão é missão, independente de quem tiver na frente. Gente, meu Deus, que temporada foi essa? Que temporada intensa. Eu aproveitei cada minuto de cada episódio, eu simplesmente não senti nada, parecia que os episódios tinham tudo 15 minutos, os 15 minutos que eles liberaram ontem parecia que era tipo 2 minutos e foi assim a série inteira, foi assim a temporada inteira e é algo realmente incrível que eles construíram aqui. E tivemos Professor Parteiro, sim, gente, que engraçado, eu só conseguia lembrar dos vídeos e das mensagens que vocês deixaram sobre Professor Parteiro e ele veio aí. E gente, que engraçado o trocadilho que eles fizeram. Eu não sei se você assiste dublado e como que isso foi traduzido, mas no momento que a Sierra tá parindo, ela fala que é o Plan Paris, por causa do Plano Paris. A comédia tá simplesmente sensacional nessa temporada. Eu me diverti muito nos momentos que a série me permitiu me divertir, né? Porque foi muito mais intensa do que realmente diversão. Mas, gente, vamos com calma, porque tem muita coisa pra falar. Aconteceu muita coisa nesses 5 episódios. Eu sei que é difícil controlar as emoções, a gente quer falar logo dos eventos mais importantes, mas eu acho que pra falar desses eventos importantes também é muito importante que a gente fale da construção dessa temporada. Vamos começar falando sobre a Sierra e o professor, porque eu gostei muito de como eles fizeram a relação deles aí nessa temporada. Ela realmente, assim, Sierra braba, ela simplesmente conseguiu deitar 3 homens e eu achei muito interessante como eles fizeram a construção do nascimento do bebê, né? Porque ela foi se estressando cada vez mais. Em algum momento esse bebê iria nascer. A gente já imaginava, como eu falei, né? Do professor parteiro e tudo mais, mas eu gostei muito de como o professor acabou ganhando a confiança na Sierra. Apesar do final da história dela ali deixar claro que ela vai tentar mais coisas, provavelmente em algum momento ela vai tentar deter eles de novo. Acho que num vídeo de teorias a gente consegue até especular mais do que possivelmente pode acontecer a partir dali, mas eu gostei muito do arco dela porque o coronel, ele traiu completamente a confiança dela, né? A gente já imaginava que ele viria nessa crescente porque ele vem como o primeiro, vou colocar inspetor, eu sei que ele é coronel, mas o primeiro inspetor super vilão mesmo, porque a Lisboa, apesar dela ficar ali contra o professor, ainda assim era uma relação que era gostosa de acompanhar, enquanto a gente acompanhava o plano do professor. E a Sierra, ela vem como essa pessoa impossível de converter, mas ainda assim eles conseguem construir uma relação aqui. E o coronel, ele vem realmente como esse grande vilão, então ele vai até o fim, ele vai passar por cima de tudo que ele precisar pra salvar a pele dele, ele não tá ali realmente pela missão, e é interessante esse aspecto dele se salvar, porque a gente pode até perceber que a Lisboa e a Sierra, enquanto inspetoras, elas realmente amavam o trabalho delas, sabe? Então essa traição pra Sierra é um impacto muito grande pra ela, que nem ela falou, né, enquanto tava tendo ali o bebê, que ela amava a vida dela, tudo que ela construiu, amava o emprego dela, independente do que esse emprego transformou ela. E acho muito interessante como essa temporada ela trouxe alguns aspectos que a gente viu lá desde a parte 3. Por exemplo, toda essa missão começou porque eles conseguiram pegar o Rio, e o Rio, ele era torturado pela Sierra. E o que ela fez aqui com o professor foi basicamente tortura também. Tipo, aquela hora que ela joga eles nas correntes, deu pra perceber que doeu muito, ela realmente não tava pra brincadeira, ela atirou no pé dele. E por isso eu ainda acredito que, independente deles terem ajudado e feito um enxoval dela de bebê e tudo mais, eu acho que ela não vai pro lado deles. Eu gostei muito que essa temporada já introduziu logo os novos personagens. Eles fizeram apresentações simples e muito rápida, né? Por exemplo, o Segar,
Sagasta lá, a gente vê o quanto ele é ardiloso e a apresentação da equipe dele também foi bem rapidinha. Foi bem parecido, inclusive, quando apresentaram os assaltantes lá na parte 1. Inclusive, esse é um aspecto que essa parte 5, ela é muito fanservice, porque realmente ela trabalha várias coisas, não só da parte 3 e 4, que nem eu falei, mas desde o início. E até mesmo quando eles estão fazendo ali o plano, né, eles ficam meio que no mesmo formato que os assaltantes quando eles estão aprendendo o plano do professor. Então eu achei que foi um toque legal também, mesmo ele sendo a equipe rival. E devo dizer, inclusive, que, cara, o mano que eu falei do trailer, que parecia muito o professor, em vários momentos a gente olhava pra ele e falava, gente, ele é a cara do professor, porque ele tava pintado e tudo mais. Mas enfim, não era. Também gostei muito de como eles introduziram o filho do Berlim na história. Só senti um pouquinho de falta de um pouco mais de background do que aconteceu entre a relação deles e por que eles não se falavam. Apesar de deixar subentendido, então também não é nada que atrapalhe na história. Foi só realmente, queria mais disso. E também gostei de como foi feito o plano do roubo do ouro do Viking. Mas pra mim também fica o questionamento se esse roubo, ele vai ter algo relacionado a esse grande roubo que a gente tá acompanhando, porque também é relacionado a ouro, ou se é só pra explicar como o filho do Berlim, o Rafael, acabou entrando pro mundo dos assaltos, já que ele era uma pessoa que renegava a vida que o pai levava. Eu acredito que seja mais essa segunda opção, mas o volume 2 vai responder a gente. Ainda acho que aconteceu algo entre ele e a Tatiana, porque não só nos 15 minutos iniciais que eu tinha trazido no meu vídeo ontem, que rolou um estranhamento, meio um constrangimento, mas durante a série, enquanto contava essa história desse roubo, eu também senti uma troca de olhares ali que me deixou questionando isso. E eu gostei muito dessa história vindo em flashback, porque a gente tem um outro roubo acontecendo dentro desse grande roubo que a gente tá acompanhando, né? E isso traz um dinamismo maior pra série, principalmente porque a gente não anda tanto com esse roubo que a gente tá acompanhando, porque muitas coisas intensas estão acontecendo, e preenche também a história, o que traz mais frenesia ainda pra temporada. Então, pra quem gosta mais da parte do assalto, não tanto das relações pessoais, que assim, você já tá na parte 5, acho que você já gosta de tudo, porque uma vez você cativa com esses personagens, é um caminho sem volta, então você gosta dos dramas, você gosta de tudo que tá incluso, e eu acho que essa parte 5, ela representa bem isso. Então, todos os momentos é um momento incrível nessa temporada, e esse plano desse roubo do ouro dos Vikings também foi muito gostoso de acompanhar, mesmo que destoe um pouco dessa história principal que a gente tá acompanhando. E o outro personagem que é introduzido é o René. Gostei muito de como contaram a história dele, e aí mais uma vez a série retorna lá pro início de La Casa de Papel, e eu gostei muito de como eles levaram inclusive a gente para aquela cena inicial, quando a Tóquio começa a narrar essa história, então aquele ambiente todo vermelho. Por isso que eu falei, tem muito fanservice, a gente relembra momentos muito incríveis assim da série e marcantes. Eu só achei que eles iam aproveitar mais, porque Miguel Ángel, né, pra série, poxa, mas eu amei o personagem, achei que ele foi muito importante, até porque o foco é a Tóquio mesmo, principalmente pra gente ter esse grande final, esse grande mid-season, vamos colocar assim. E um dos aspectos que trouxe a frenesia dessa temporada foi justamente o engrandecimento dos fatos do que aconteceu até agora, não só deles terem um inimigo cada vez maior, mas os eventos do que aconteceu agora, como a morte da Nairobi. Ninguém nunca superou, e eu gostei muito de como isso foi refletido no que acontecia ali. Da mesma forma que a Estocolmo, ela teve toda essa relação de quase ter matado ele e isso ter mexido muito com ela, a morte da Nairobi também mexeu muito com eles. E a gente vê reflexos disso nessa temporada. Agora vamos falar da parte principal, que é esse assalto, o exército, a polícia, que deixou a gente chocado com cada momento que vinha. Primeiro eu quero falar sobre a polícia, principalmente porque a gente tá acompanhando essa história e vendo que cada vez mais as pessoas que estão envoltas do coronel, ou elas estão sendo traídas por ele, ou não estão gostando das atitudes. Gostei de ver o Friendzone peitando ele cada vez mais e realmente falando que ele só tava querendo limpar o nome dele e não que ele tava se importando com as pessoas da Espanha realmente. E também com a traição da Sierra, mas a traição, né, com o exército, que eles precisavam do segundo time ali, porque aí, gente, era guerra ganha ali, sabe? Se realmente tivesse ido aquele segundo time. Mas como ele foi ameaçado, ele não mandou. Então o próprio Sagasta também ficou bem bravo e eu acho que ele é um homem que não vai esquecer disso tão fácil, se ele sair vivo da missão, né? Então a gente consegue acompanhar aí uma crescente de que não vai dar bom pro
coronel. Agora, sobre o exército, apesar deles serem rivais, eu gostei muito das características que eles trouxeram nesses personagens. Acho que deixa um embate bem pau a pau. E pelo jeito não tem nenhum traidor ali no meio, como eu imaginava. Mas preciso dizer que eu gostei muito da correlação que eles fizeram do exército com os assaltantes, né? Além deles terem feito toda essa parte similar de quando eles estão estudando a missão, ser bem parecido de quando os assaltantes estão estudando o plano do professor, a gente consegue perceber que é feito um paralelo de o que eles estão lutando contra, porque você tá colocando homens ali dentro que são tão ruins ou piores do que aqueles assaltantes. E assim, a série ela realmente te coloca nessa posição de torcer para os assaltantes, principalmente porque eles se tornam um grande símbolo de resistência, eles estão realmente contra o sistema, independente do assalto, e ter esse comparativo do time do exército com os assaltantes é um peso muito grande, principalmente para a grande mensagem da série, e ainda mais juntando com todas essas questões do coronel. Então gostei muito da construção, de como eles fizeram a construção do exército bem similar à construção dos assaltantes, mas colocando eles sim como grandes vilões. E falando em grandes vilões, quem aí torceu pra morte do Arthurito, né? Porque assim, gente, que homem insuportável, sério. E pra mim é muito triste, principalmente, a gente ver como ele consegue entrar na mente da Estocolmo, porque ele é realmente, assim, o retrato do boy lixo. Até no momento em que ele tá tentando convencer de que ela é uma pessoa boa e tudo mais, ele vai lá e diminui ela. E é isso, o Arthurito é um cara que diminui as pessoas e principalmente a Estocolmo. Ele faz isso com o Denver também, porque ele fica menosprezando, falando que ele é um Zé Ninguém, que ela não ficaria com alguém como ele. Mas é muito triste a gente ver como esse personagem com aspectos tão ruins mexem tanto com a Estocolmo a ponto dela ficar realmente transtornada, até de dar um tiro pra um cara que realmente merecia. Há temporadas, inclusive, né? Porque primeiro que ele entrou ali porque ele queria mídia, queria sair como herói, e assim, ele é uma pessoa completamente egocêntrica, mas no final das contas, todo esse arco do Arthurito é muito importante pra Estocolmo se entender ou realmente acabar com ela, principalmente pelo que a gente viu dela se drogando pra suportar, principalmente as visões que ela tava tendo do Arthurito. Ela simplesmente não suportou ter matado alguém, e eu acho isso muito plausível, sabe, gente? Porque a gente tá falando de algo que era pra ser um assalto, e eles sempre tiveram essa questão de nunca ir além, de não matar, inclusive reféns, por exemplo, que tudo realmente é um grande plano contra o sistema. Então eu acho completamente plausível, principalmente a Estocolmo, que nunca foi bandida, ela foi convertida, vamos colocar dessa forma, pelo envolvimento que ela teve nas temporadas anteriores e consecutivamente se envolveu ali com Denver. Então eu achei que fez muito sentido pra personagem todo esse arco pesado com relação a ela. Achei muito fofo o Helsinki tentando ajudar ela, mesmo ele todo ali estraçalhado, e meu Deus, como eu sofri com o Helsinki. Eu achei que esse ia ser o primeiro, porque gente, eu juro pra vocês, eu fui nessa temporada achando que todo mundo ia morrer, em algum momento ia morrer. Então, tipo assim, caiu o negócio lá no Helsinki, eu já achei que ele ia morrer naquele momento. Quando a Estocolmo foi ali atrás do Arthurito, eu já achei que ela ia morrer também. A Tóquio... Enfim, foi quase isso, mas foi um turbilhão de sentimentos aí durante a temporada. E além de todo esse entendimento dela, a gente vê que tem uma questão no relacionamento dela com Denver e que acaba incluindo a Manila também, porque ela fala que ela sempre foi apaixonada pelo Denver, tem todo aquele diálogo, né, se ele realmente tá apaixonado pela Estocolmo. Eles já estavam com alguns problemas desde a parte 4, que eles não concordavam, tanto que eles iniciaram essa temporada brigando, inclusive. Eu, sinceramente, não consigo ver coisa boa saindo daí. No vídeo de teorias a gente conversa bastante sobre isso. E pegando o gancho ainda sobre esse arco da Estocolmo, preciso dizer que gostei muito de como La Casa de Papel fez a construção de alguns episódios temáticos, como por exemplo, a gente teve o temático da Tóquio, mas a gente também teve um episódio temático sobre pais e filhos. Inclusive foi o episódio que justamente nasceu o bebê da Sierra, né? Então a gente já tem uma relação de como são os laços familiares. A gente também tem toda essa relação da Estocolmo se entendendo como mãe e o que aconteceu e que ela deveria estar ali ou não deveria, a vida que ela tinha, e também toda a relação da Manila. O criador da série já tinha falado que ela seria uma personagem transgênero, e eu gostei muito da frase que eles trouxeram falando pra não deixar ela ser presa, porque ela viveu presa no corpo dela durante 30 anos. Inclusive as coisas que ela precisa passar e até mesmo a ignorância das pessoas em tentar entender como você não se sente naquele corpo. E La Casa
Casa de Papel traz essa bandeira bastante. A gente viu, inclusive, no momento que o Bogotá tava brigando com o Gandia e, gente, que cena incrível. O Bogotá, tipo assim, é isso que você pode? Porque, tipo, o Gandia vem como o grande vilão até então, né? E depois do que a gente acompanhou tudo na temporada anterior e vê o Bogotá falando, é isso que você pode, e ele apanhando e nada acontecendo com ele. Cara, muito intensa essa cena, e principalmente quando ele fala as coisas, né? Que ele era machista, que ele era racista, que ele era homofóbico. Além dele tá batendo na pessoa que a gente mais queria ver morrer, ele fica bem pau a pau aí com o Arthurito, inclusive. Esse momento é bem a vingança, a raiva do que muitas pessoas sentem diariamente. E o Gandia, esse personagem todo bem desenhado nessas características. E falando no Gandia, eu gostei muito de como eles transformaram a relação do Gandia e da Tóquio. É algo que vem sendo construído em La Casa de Papel, primeiro que ela foi sequestrada ali, né, pelo Gandia logo de início, e também toda a questão dele ter matado a Nairobi. E quando eles trazem a cena do flashback, ai gente, que emocionante foi essa cena do flashback, de ver inclusive a Tóquio, que a gente vê que morre nessa temporada, com a Nairobi, que já morreu. Foi ali que eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha que vinha acontecer, e elas falam justamente sobre a morte, e é um diálogo muito bonito entre elas, e é interessante que quando elas começam esse diálogo, a Nairobi fala pra Tóquio, o que vai acontecer quando meterem a bala no meio da minha cabeça, e tipo, é exatamente como foi a morte dela, sabe? Então, é isso que eu tô falando, essa temporada ela é muito fanservice, sabe? Então tem vários pequenos elementos ali que comunica com você que ama a história, que ama esses personagens e lembra de cada momento, mas eu achei muito bonito porque eles falam sobre como eles sempre vão viver na memória, e eu acho que isso já diz muito sobre o legado de La Casa de Papel, o que vai deixar quando a série finalizar. Eu tô até arrepiada aqui, gente, porque eu gosto muito dessa série, e eu acho que essa mensagem tá sendo construída desde aqui. A gente vai se despedir em breve, né, de todos eles, e eu acho que é isso que fica, vai ser a memória deles. E, enfim, e aí a gente tem toda essa construção da relação do Gandia com a Tóquio, de como um sabe mexer com o outro, e aí a gente vê como a Tóquio consegue ir bem além, né? E eu acho que é por isso que esse final ele se torna tão impactante, além, lógico, de emocionante, porque a Tóquio simplesmente é uma das melhores personagens, é uma das personagens mais queridas, e esse momento final da granada, dela levando o Gandia com ela, é a vingança necessária, principalmente depois de levar duas personagens que eram tão queridas. É um mid-season realmente emocionante, eles souberam separar muito bem esses dois volumes, nem vi o outro ainda, mas já sei que vai estar incrível, e como eles já falaram que vai ser super emocionante, nossa, eu não tô pronta pra isso, principalmente depois desse final. E fiquem tranquilos que vai ter um vídeo só falando desse final, porque ele merece um vídeo único pra gente falar de tudo. Ai, gente, como é bom ver coisa empolgante, ainda mais quando conversa com a gente se emociona. E essa parte 5, volume 1 de La Casa de Papel foi isso. Entregou tudo e tudo que os fãs queriam. Assim, talvez algumas mortes não, mas zero defeitos pra essa temporada. Tá incrível. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa parte 5, volume 1 de La Casa de Papel, e como que você ficou depois de finalizar essa parte. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!